Essas são coisas realmente importantes que um oncologista nunca vai dizer ao paciente para fazer. Hiperglicemia e hiperinsulinemia estão associadas com uma incidência muito maior, às vezes de 2 a 3 a 4 vezes mais alta de câncer. Mas se tivéssemos uma droga que fizesse isso, seria um sucesso absoluto, com certeza. Dom, direto ao ponto, por que a dieta cetogênica é tão terapêutica na prevenção e no tratamento do câncer? Sim, fico feliz em discutir esse tópico. É um tema que entrou no meu radar por alguém que acho que você conhece muito bem, que já esteve no podcast, o Dr. Thomas Seyfried, que publicou um artigo em 2008 sobre uma dieta cetogênica com restrição de calorias em um modelo animal de câncer cerebral. E isso chamou minha atenção porque eu estava analisando os efeitos anticonvulsivantes da dieta e também estava fazendo um trabalho no Moffitt Cancer Center na época e percebi de verdade que o câncer era, na época, em 2008, tinha um componente metabólico que era grosseiramente subestimado e não era realmente valorizado do ponto de vista de focar como uma terapia metabólica. Então, existem várias tecnologias de imagem, como FDG, PET scan, que era usado para capturar a agressividade e a localização do tumor, e isso é um fenótipo metabólico, mas isso não estava sendo usado para realmente focar no câncer. Então, isso me levou por um caminho de entender o câncer como uma doença metabólica. E eu diria que não fui convencido pelo que o Tom Seyfried estava apresentando inicialmente. Mas quando comecei a verificar os fatos e realmente ler toda a literatura, percebi que este é um caminho pelo qual eu queria seguir. E eu tinha uma aluna na época, uma aluna de doutorado, uma nova aluna de doutorado no laboratório, a doutora Angela Pop. E ela me incentivou a seguir nessa direção porque ela queria fazer sua tese de doutorado sobre esse tema. Então isso foi eu tenho que olhar o calendário aqui, isso foi há 15 anos. Então isso mudou minha trajetória para analisar a dieta cetogênica e as intervenções metabólicas como um adjuvante para terapias contra o câncer. Mas também, quanto mais nos aprofundamos nisso, percebemos que esta era uma potencial estratégia preventiva. E agora nós fizemos parcerias com diferentes pessoas que estão meio que avançando nessa frente também. Você usou o termo aí, câncer como uma doença metabólica. Acho que para realmente valorizar o impacto da dieta cetogênica e de algumas outras coisas em que vamos entrar, seria útil falar sobre o que isso significa. Então eu sei que o Dr. Seyfried provavelmente falou sobre isso exaustivamente, mas quando dou aulas para estudantes de medicina ou apenas dou um resumo da minha pesquisa para professores que não estão familiarizados com ela, eu começo de um entendimento básico, que é o entendimento convencional de que o câncer é uma doença genética e então alterações ao nível do genoma nuclear, alterações na função do DNA, e agora sabemos sobre a regulação epigenética e várias mutações podem desencadear a ativação de oncogenes ao nível do genoma nuclear. E o genoma nuclear, dito de outra forma, a fidelidade do genoma nuclear em relação ao reparo do DNA está intimamente ligada ao estado bioenergético da célula. E o que isso significa simplesmente é que a célula produz energia na forma de ATP. E quando os níveis de ATP, quando somos jovens e saudáveis e nossas mitocôndrias são muito robustas, nós produzimos quantidades suficientes de ATP. E todas as vias de sinalização correspondentes associadas à robusta produção mitocondrial de ATP estão em ordem. Mas quando os níveis de ATP caem, isso sinaliza uma disfunção mitocondrial e uma resposta retrógrada ao nível do genoma nuclear, que sente uma crise energética vinda da função mitocondrial prejudicada, e isso pode ser devido ao estresse oxidativo, envelhecimento, inflamação, uma grande variedade de toxinas ambientais pode causar isso. E é uma falha da mitocôndria e uma superprodução de estresse oxidativo que então desencadeia a ativação de oncogenes, o que poderia essencialmente ser a carcinogênese, resposta oncogênica
a transição de uma célula normal, saudável, para uma célula cancerosa. E o ponto crucial é que tudo se inicia no nível da mitocôndria. Estou simplificando, falando da produção de energia. A mitocôndria é uma organela celular com diversas funções vitais. Nosso laboratório estuda minuciosamente o controle redox mitocondrial e os mecanismos de como elas controlam esses níveis. Elas também são uma fonte importante de neurotransmissores. Como neurocientista, estudo, por exemplo, a monoamina oxidase produzida na mitocôndria e vários sistemas de neurotransmissores. Mas ao falarmos ou chegarmos à essência da teoria metabólica do câncer, isso remonta a Otto Warburg, onde ele propôs uma teoria de que a função mitocondrial desregulada, declarada como respiração insuficiente, leva à fermentação compensatória. Então, respiração, não estamos falando de respirar, estamos falando de fosforilação oxidativa. Quando esse processo é prejudicado ao nível da mitocôndria, há mecanismos compensatórios que são muito robustos em células cancerosas. Essa observação notou que células cancerosas usam uma via energética para obter energia via fermentação ou nível do substrato, né? Fosforilação é o termo científico exato, né? E isso seria o metabolismo da glicose e da glutamina para preservar o estado energético da célula. Simplesmente porque, e é isso que a teoria metabólica diz, simplesmente porque as mitocôndrias estão alteradas de uma forma, a teoria metabólica diz que elas são disfuncionais e estão, deficientes e convencional. É importante reconhecer isso, que biólogos de câncer convencionais diriam que o efeito Warburg causa uma mudança na função mitocondrial para dotar a célula com a capacidade de produção biosintética, né? Então, vários intermediários, elas são então deslocados para vias biosintéticas, por exemplo, para criar membranas lipídicas e coisas assim. O efeito Warburg é um efeito vantajoso para a sobrevivência da célula, enquanto a teoria metabólica é que o dano inicial à mitocôndria altera a resposta retrógrada, e então isso ativa o oncogene. Então, a função mitocondrial torna-se o motor do câncer. E dito de outra forma, e Tom Seyfried cunhou este termo, mitocôndrias saudáveis são o supressor tumoral definitivo. É uma teoria fundamental a ser amplamente estudada, tendo mitocôndrias robustas e saudáveis. Será que uma célula normal, ainda assim, se tornaria cancerosa ou apresentando todas as suas marcas típicas? Essa é uma pergunta muito provocativa que continua sem uma resposta definitiva. Esse é um ótimo resumo, e há muito o que podemos abordar a partir daí. Você afirmou claramente: na raiz de tudo isso está a disfunção com a mitocôndria. E agora eu quero ligar isso à parte da dieta, de um ponto de vista preventivo. Então vamos falar sobre a dieta cetogênica, como isso apoia a mitocôndria na prevenção, e depois chegaremos ao tratamento mais tarde. Faz isso de várias maneiras. E a dieta ideal para a prevenção do câncer pode não ser a dieta cetogênica. Para algumas pessoas, em particular, pessoas que são obesas, diabéticas tipo 2, com sobrepeso. É uma maneira muito eficaz de colocar a insulina sob controle. O ato de suprimir a insulina ativa prontamente a oxidação de gordura corporal e a consequente produção de cetonas, deixando a glicose de lado como combustível principal. Isso traz uma excelente flexibilidade metabólica, mas já a dieta ocidental padrão, baseada em refeições, muito ricas em carboidratos, todos os dias, mas anula completamente essa flexibilidade natural. Antigamente a comida era limitada e não havia esse acesso à enorme quantidade de carboidratos de hoje em dia. Portanto, éramos naturalmente mais flexíveis metabolicamente, né? E
Talvez por isso não houvesse as altas taxas de câncer, né, no passado, né? Ou, claro, faltavam exames e tecnologias para o diagnóstico, né? As pessoas apenas morriam sem saber a causa. Mas acho que até os epidemiologistas concordam que o câncer é uma doença que é muito mais comum hoje do que era no passado. Então, acho que é importante notar isso. Uma dieta cetogênica meio que nos traz de volta ao nosso passado evolutivo, no sentido de que, ao comer uma dieta cetogênica com proporção de macronutrientes alta em gordura, suficiente e moderada em proteína, não alta em proteína, e a fonte de carboidratos é composta principalmente por carboidratos fibrosos de vegetais. Então, você tem gordura, proteína adequada e fibra. E esta dieta suprime o hormônio insulina, que é um componente realmente importante em relação aos resultados do câncer. E ela também reduz os níveis de glicose no sangue, até certo ponto, não tanto a glicose basal, mas ela reduz muito. Ela reduz a variabilidade glicêmica. Então, ou picos, e na verdade esses picos de glicose são gatilhos para outras vias de fatores de crescimento quando ou você poderia ter uma glicose basal normal. Mas se você tiver picos periódicos de glicose, isso está liberando insulina. E essa mudança relativa na glicose, então, é o motor para liberar insulina, que pode, então, aumentar e alterar o IGF-1, mTOR e outras vias associadas ao crescimento do câncer. Então, a dieta cetogênica realmente tira o pé do acelerador do crescimento do câncer, se você o tiver, e, na verdade, produz um ambiente que torna menos provável que o câncer cresça ou até se inicie. É nisso que acreditamos. E acho que se você voltar aos estudos de restrição calórica, isso foi observado. É de extrema importância reconhecer que qualquer tipo de dieta baseada em restrição calórica que consiga controlar bem a insulina, a glicose e os níveis de inflamação acabará exercendo esse mesmo efeito supressor no organismo. Eu acho que seria muito semelhante ao efeito supressor de câncer de uma dieta cetogênica. Então, você poderia fazer isso com qualquer dieta. A vantagem de uma dieta cetogênica é que ela provavelmente torna mais fácil aderir à restrição calórica, o que pode ser muito útil para muitos pacientes. Também limitando essa variabilidade glicêmica, reduzindo a insulina um pouco mais, e então você tem a produção de cetonas. Então, o fígado produz cetonas, mas não pode usar cetonas como fonte de energia, por não ter a succinyl-CoA transferase, a menos que você tenha câncer de fígado. O fígado age quase como um órgão endócrino, liberando este, combustível que o corpo está usando. Este metabólito endógeno que não está apenas fornecendo energia, mas tem seu próprio receptor. O receptor GPR109A, por exemplo, isso pode reduzir a inflamação. E tem efeitos epigenéticos inibindo enzimas de histona desacetilase. Ele interage diretamente com a histona via beta-hidroxibutirilação, que é todo um caminho que um estudante de pós-graduação meu estuda agora. Não é apenas combustível energético, né, que pode aumentar a produção de ATP, ATP, por unidade de oxigênio, né, talvez até 20% mais produção de ATP. Sabemos que é o caso do coração. Ninguém validou isso no cérebro ou músculo, mas no músculo cardíaco, sim. É um combustível que é mais vantajoso bioenergeticamente quando metabolizado. Produz menos espécies reativas de oxigênio. E também atua aumentando nossa capacidade antioxidante. Tem efeitos epigenéticos favoráveis e altera várias vias de sinalização, o que favorece a supressão do crescimento do câncer. É aqui que se encontra a grande vantagem da dieta cetogênica. Mas, dando um passo atrás, se focarmos apenas na composição corporal, se mantivermos um peso saudável, nos mantivermos ativos, exercitarmos, mantermos força e vitalidade. Com qualquer dieta, isso é provavelmente o mais importante, mas a dieta cetogênica é como se fosse a cereja do bolo,
E quando falamos de uma dieta cetogênica, que coloca seu índice de glicose e cetona na faixa de 1 a 3, então é o que chamo de uma dieta cetogênica. De prescrição existe a dieta cetogênica da internet e existe a dieta cetogênica com força de prescrição. Essa dieta específica é cuidadosamente calculada e controlada, mantendo o índice de glicose e cetona, que representa exatamente essa proporção medida em concentração milimolar no sangue. Essa proporção entre 1 a 3, e isso por si só tem incríveis efeitos neuroprotetores anticonvulsivantes, mas terá tremendos efeitos supressores de tumor e aumentaria ainda mais a eficácia terapêutica das terapias padrão, incluindo radiação, quimioterapia e terapias imunológicas como inibidores de checkpoint e inibidores de PD-1, por exemplo, seriam aumentados por esse estado metabólico. Você mencionou rapidamente que essa dieta pode ajudar com convulsões, e isso me faz pensar no fato de que o que estamos falando hoje estamos direcionando ao câncer. Mas esta dieta tem tantos benefícios quando se trata de você segue isso e resolve a saúde metabólica que está relacionada a tantas condições crônicas de saúde. Então, de novo, estamos indo pelo caminho do câncer, mas se aplica a muito mais. Sim, é o que costumamos chamar de efeitos pleiotrópicos multifacetados e diversos. Isso também dificulta os estudos, no geral. Muitos perguntam a diferença entre a dieta cetogênica e o uso de cetonas exógenas, que é outro tema. Na verdade, é um atalho para baixar o índice de glicose e cetona. E semelhante a dar um combustível como cetonas exógenas, quando você altera o metabolismo e muda a maquinaria ou metabólica. E também o combustível que é usado. Que está usando, você está mudando tantos caminhos derivados e é difícil desvendar e identificar especificamente o que está mudando favoravelmente. E isso pode ser diferente dependendo da pessoa. Uma pessoa pode ter um nível de insulina de 20. E uma dieta cetogênica pode baixar para 5 ou 6, e isso é benéfico, né? Outro paciente com câncer pode ter uma insulina normal de 4 ou 5, mas pode estar se beneficiando de níveis mais altos, né, de cetona e talvez do estado anti-inflamatório disso. Então, está atingindo muitos pontos, né? Se tivéssemos uma droga que fizesse todas essas coisas, e o mais próximo que temos é talvez a metformina e há alguns efeitos colaterais. Mas se tivéssemos uma droga que fizesse isso, seria um sucesso absoluto, com certeza. Acho importante reconhecer que, no contexto das pessoas perguntando, bem, onde estão os ensaios clínicos randomizados humanos que temos para epilepsia, mas onde estão os ECRs para câncer? Temos alguns estudos piloto que mostram que é viável e que é eficaz sob algumas condições, mas ainda assim, fazer pesquisa nutricional é incrivelmente difícil. Eu falava com o Dr. Jeff Volek ontem, que é um pioneiro nisso, na verdade, que está fazendo bastante pesquisa sobre o câncer. É difícil realizar esse tipo de pesquisa. Mas se for ao clinicaltrials.gov, e quem estiver ouvindo pode ir ao clinicaltrials.gov e digitar dieta cetogênica e câncer, e você encontrará pelo menos de 3 a 4 duzenias de ensaios clínicos para câncer. E há 10 anos talvez houvesse 2. É reconfortante que isso tenha entrado no radar, né? Tem até algum financiamento federal apoiando isso. Mas não é puramente uma terapia metabólica não tóxica. O que instituições e farmacêuticas fazem é, na verdade, usar a dieta para potencializar terapias medicamentosas. Esse poderia ser o caso de drogas metabólicas também, like inibidores de PI3 quinase, por exemplo. Então, acho que o Dr. Lew Cantley meio que liderou essa classe de droga, que no papel parecem ser notavelmente promissoras, a ideia de um inibidor de PI3 quinase. Mas quando você administra essas drogas, há um efeito contrarregulador que faz sua insulina subir. Então, o aumento da insulina associado às drogas inibidoras de PI3 quinase
anula o efeito da droga sozinha, porque você começa a insulina pode aumentar o crescimento do câncer ao aumentar a glicólise e outras vias de fator de crescimento. Mas no contexto de uma dieta cetogênica, um inibidor de PI3 quinase, então você meio que libera os efeitos benéficos do inibidor de PI3 quinase no contexto de supressão de insulina através de uma dieta cetogênica. E muitos investigadores de alto nível que publicam artigos sobre dietas cetogênicas, nem colocam no título, né? Dizem terapia de supressão de insulina mais droga X. Melhora os resultados do câncer. E você olha, tipo, o que é a terapia de supressão de insulina? E não vou citar nomes aqui, mas poderia ser, em um caso, a metformina. Mas terapia de supressão de insulina é uma dieta cetogênica. Mas como pesquisadores de câncer financiados pelo governo, há um estigma com a dieta. E isso, na verdade, impede muita gente de falar sobre ela. E eu nunca tive vergonha de falar, mas eu sou um neurocientista fisiologista que meio que entrou no mundo do câncer. Então eu via o câncer como algo que era muito difícil de entender. Acho que ainda é. Mas quando você aborda isso no contexto de um fisiologista e biólogos celulares, começou a fazer mais sentido sob a perspectiva de um componente metabólico, e tem muita coisa que não entendo de um ponto de vista genético e epigenético, mas o que sei é que existe um componente metabólico do câncer grosseiramente subestimado, que tem sido utilizado por um exame de PET FDG, mas esse componente metabólico não foi aproveitado ou visado, não foi aproveitado de um ponto de vista terapêutico. Então era o caso, e em 2009 ou 10, quando comecei a estudar, ainda é o caso agora, mas na verdade está acelerando onde agora existem conferências, né, sobre metabolismo do câncer, focadas nessas vias. Já passamos por bastante coisa e entramos em muitas nuances, o que é ótimo. Só quero tentar unir um pouco disso para as pessoas. Começamos dizendo que a teoria metabólica afirma que a origem do câncer é uma disfunção nas mitocôndrias. E quando entramos na dieta cetogênica, falamos sobre como isso ajuda na inflamação, ajuda a regular a insulina e a manter baixa ou mais equilibrada. Como essas coisas se unem? Então, quando se trata de inflamação e insulina, ligando-se às mitocôndrias, como abrimos, existe uma conexão aí? Sim, bem, se olharmos para dados epidemiológicos, e esses nem sempre são os dados mais confiáveis, especialmente em nutrição, mas se olharmos para dados epidemiológicos, está bem claro que glicose sanguínea alta ou hiperglicemia e hiperinsulinemia estão associadas com uma incidência de câncer muito maior, às vezes de 2 a 3 a 4 vezes mais elevada. E a hiperglicemia e hiperinsulinemia, elas estão associadas a um aumento de inflamação sistêmica, até como a PCR ou PCR de alta sensibilidade, proteína C reativa ou certas citocinas inflamatórias. E essa desregulação metabólica cria um terreno fértil para uma célula transformada de uma célula saudável que se transformou em uma célula pré-cancerígena. Criar raízes e então proliferar e crescer. E então, conforme esse tumor cresce, ele fica maior. E conforme um tumor cresce, o núcleo do tumor. À medida que um tumor cresce, ele supera sua capacidade de fornecer sangue e oxigênio a ele. Então, isso é como o núcleo do tumor. E então, o tumor, a massa de células que então se torna um tumor, torna-se, ainda mais geneticamente, desregulada, com mais mutações ocorrendo pela hipóxia no núcleo do tumor, e a hipóxia danifica ainda mais as células do tumor e ele se torna mais agressivo, right? So
E então, ao se tornar mais agressivo, ele começa a atender a todas as características do câncer. Você tem insuficiência de sinais de crescimento e evasão imunológica, e então, o mais importante, invasão e metástase, onde aglomerados de tumores podem se soltar, entrar na circulação e então se instalar, por exemplo, no fígado, nos rins e no pulmões, e então se tornam metastáticos. A maioria das pessoas não morre de um tumor em si, a menos que seja talvez um tumor cerebral. Mas as pessoas morrem de câncer metastático. Na verdade, o modelo que usamos é um excelente modelo de câncer, porque é um modelo altamente agressivo de câncer metastático. E este foi desenvolvido por Thomas Seyfried. É um modelo experimental único, chamado BM3, pois originalmente o tumor primário era um glioblastoma cerebral. Mas em nossos estudos usamos camundongos VMDK endogâmicos. Ao extrair e implantar essas células no flanco do animal, o câncer metastático surge muito rápido e torna-se extremamente agressivo e poderoso. Modelo, ele apresenta caquexia e perda muscular, que é a caquexia do câncer. É uma característica única deste modelo que um aluno de doutorado meu estudou. So that's as características do câncer que poderiam ser especificamente visadas por uma dieta cetogênica prolongada. E não apenas uma dieta cetogênica, mas uma dieta pobre em carboidratos, uma dieta que modera as calorias de uma forma que otimiza os biomarcadores metabólicos e os biomarcadores cardiometabólicos que produzem um estado fisiológico que tornaria menos provável a ocorrência de câncer. Isso é o máximo que podemos fazer. Algumas pessoas têm apenas azar. Eu me comuniquei com pessoas que são atletas de elite, pessoas que tinham uma ótima saúde metabólica, aparentemente, que tiveram câncer. Então isso desafia de várias formas. A teoria metabólica, mas quando você fala com elas, elas dizem, bem, eu tive o vírus Epstein-Barr, ou eu tive algum tipo de ataque viral, ou fui exposto a algum tipo de toxina, e é meio lamentável porque elas acreditam que talvez existam coisas que elas fizeram que causaram o câncer. E eu acho que isso é meio lamentável. Mas eu realmente acho que algumas pessoas têm apenas azar e elas podem ter um gene pré-existente, um SNP, ou um impacto ambiental ou toxina que desencadeia uma mudança oncogênica e faz um tumor, células crescerem e formarem um tumor. E também o caso dos cânceres infantis, eles realmente não viveram o suficiente para serem metabolicamente desregulados, para terem uma saúde metabólica ruim. Então, tem muita coisa. Eu vejo que há muitas maneiras de desafiarmos a teoria metabólica do câncer, mas acho que o que é importante do meu ponto de vista é que um tumor de crescimento rápido é altamente glicolítico e é alimentado por glicose alta e insulina alta e glutamina. E temos ferramentas para focar nisso. E também da perspectiva de que isso é reconhecido agora. Eu fui o responsável por escrever o prefácio do livro de Travis Christofferson. O livro é Tripping Over the Truth. E o prefácio que tive o prazer de escrever aborda em profundidade a saúde metabólica, sua importância fundamental e por que uma ampla gama de cânceres são crescentes, né? Devido à má saúde metabólica e por que precisamos focar nisso. Bem, vamos pegar essa parte da história agora e prosseguir. Digamos que alguém tenha câncer. Você mencionou a glutamina, a glicose, os dois combustíveis que queremos focar. Citou também as cetonas. E eu estou curioso. Se você encontrou alguma pesquisa mostrando que cânceres podem ser alimentados por elas, vamos começar com isso. Eu realmente acho que algumas células cancerígenas podem usar acetoacetato e talvez beta-hidroxibutirato e cetonas
para a produção biosintética de lipídios. E eu acho que isso é possível. Eu acho que cânceres mais indolentes podem talvez usar ácidos graxos como combustível, por indolentes. Tumores que crescem como o câncer de próstata ou coisas assim. No entanto, quanto mais agressivo e mais metastático um tumor é, mais glicolítico ele é, e a característica mais fundamental desse câncer. Se você removesse o tumor e fizesse uma microscopia eletrônica, a estrutura da mitocôndria não pareceria nada normal, Daxi. As cristas estariam quase ausentes, não? Ou as mitocôndrias podem parecer pequenas conchas ocas sem a membrana mitocondrial interna. Então, a estrutura dita a função. E quanto mais agressivo e glicolítico um tumor é, menos provável que as mitocôndrias estejam servindo na capacidade de produção de ATP. Mas isso não significa, elas têm outras funções e poderiam ser processos biosintéticos e há outras funções associadas, mas é menos provável que elas estariam usando combustíveis associados à fosforilação oxidativa, que são corpos cetônicos e ácidos graxos como combustíveis. E isso é basicamente... Eu não conheço muita gente que sequer desafiaria isso. Eles podem desafiar a ideia de que aquele câncer, muitos ainda acreditam. E eu acho que no laboratório e em vários sistemas de modelos. As mitocôndrias consomem oxigênio normalmente e em certas células cancerosas talvez produzam ATP. Até certo ponto, mas deve ser um artefato do modelo. Mas se você fizesse, por exemplo, biópsias de tumores metastáticos agressivos, por exemplo, né, o glioblastoma, isso já foi feito, você descobrirá que há uma diminuição significativa no número de mitocôndrias e uma tremenda mudança na estrutura das mitocôndrias, especialmente na membrana mitocondrial interna. Então, isso desafiaria a ideia de que o câncer está usando ácidos graxos e cetonas como fonte principal de combustível. Então, eles precisam basicamente recorrer a combustíveis que são fermentáveis. E isso inclui a glicose, claro, mas também alguns aminoácidos, incluindo glutamina, talvez alanina também, mas glutamina com certeza. Bem, vamos entrar nas nuances de como é focar nisso. Falamos sobre a dieta cetogênica. Faz sentido que uma dieta assim ajude a baixar a glicose no sangue e ajude a baixar a insulina. Mas vamos entrar nas nuances. Se alguém está nesse estado crítico agora, lutando contra o câncer e quer atacá-lo bloqueando o melhor que puder esses dois combustíveis que sabemos que são parte do cenário, o que você diria? Faça tudo o que for possível para melhorar a sua saúde cardiometabólica. Então, você estará fazendo a si mesmo um grande favor ao incorporar uma intervenção dietética, uma intervenção de redução de estresse e talvez até o mais importante, e eu não falei sobre isso, né? No exercício, uma intervenção de exercícios aeróbicos e treinamento de força. E quando se trata de pessoas que têm doença metastática avançada, elas geralmente sucumbem à perda de massa muscular e caquexia por câncer. E um fator importante é a perda de músculo, né? O que limita a capacidade deles em sua mobilidade. E então as coisas pioram muito rápido a partir daí. Então é muito importante construir moeda metabólica e também músculo como moeda metabólica. Em primeiro lugar, é essencial que você fale com seu médico ou oncologista. Idealmente, um oncologista de mente aberta que entenda que a comida que você come e o seu estado nutricional têm implicações profundas no resultado desta doença. Então, isso é o principal. Você precisa ter um oncologista que reconheça isso e que vá te apoiar. Porque se você tiver um oncologista dizendo para não fazer essa abordagem, mesmo que você mostre artigos para ele, então isso vai criar muita dúvida na sua mente. E o que observei apenas me comunicando com pacientes com câncer ao longo de 10 anos é que quando certos pacientes, quando eles acreditam
que a teoria de base metabólica está funcionando para eles. Isso tem um efeito profundo nos resultados e enquanto talvez outros pacientes que podem não estar seguindo todos os diferentes componentes de uma abordagem terapêutica abrangente baseada no metabolismo, os resultados são menos favoráveis. Isso é super importante, né? Eu digo logo de cara, ao eliminar carboidratos processados e comer alimentos integrais, reduz-se a variabilidade glicêmica, faça exames de sangue padrão, hemograma, perfil metabólico, meça sua insulina para você saber. E se você estiver acima do peso, se o seu IMC for 28, 29, 30, se estiver lá em cima, e não for músculo, claro, e você tiver gordura para perder, é importante seguir uma abordagem onde você criou um déficit de energia, um déficit calórico. Então, esse déficit calórico vai suprimir ainda mais a insulina. A variabilidade glicêmica e também reduzir muitos dos impulsionadores metabólicos. Sempre que você tiver excesso de calorias, essas calorias extras não vão acabar alimentando o tumor. No entanto, se você criar um déficit de energia e uma restrição calórica, então isso vai apenas marginalizar o combustível para o câncer. O que é realmente importante quando você cria um déficit calórico é fazer algum tipo de treinamento de força e garantir que sua proteína esteja adequada, idealmente 1,5 a 1,7 gramas por quilo, para preservar a massa magra corporal e, se você puder, ganhar força e músculo enquanto faz isso. E essas são coisas realmente importantes que um oncologista nunca vai dizer ao paciente para fazer, pelo menos da maneira que estou falando e dando orientações específicas em relação a isso. Mas acho que outro aspecto importante é trabalhar com... A próxima coisa a fazer é, na verdade, procurar um consultor dietético treinado e buscar informações. Pode ser o livro de Miriam Calamian, Dieta Cetogênica para o Câncer. Podem ser diferentes nutricionistas oncológicos com quem trabalhei no passado. Beth Zupek Kania é muito boa. Denise Potter. Você pode pesquisar essas pessoas e elas têm sido tipo as referências que ajudaram vários pacientes. E há um número crescente de nutricionistas registrados e consultores que trabalham nisso. E então, trabalhar de perto com um consultor ou, se você for instruído o suficiente para seguir diretrizes rígidas, e comprar vários monitores de prateleira disponíveis comercialmente no Walmart. Eu vi outro dia. Na Amazon, compre um Keto Mojo, se quiser algo melhor, ou use um monitor de glicose contínuo, mas meça glicose e cetonas para atingir um índice entre 1 e 3. E isso pode ser difícil de fazer no início. O americano padrão provavelmente tem um índice de glicose e cetona de 25 a 50. Uma dieta low carb vai de fato baixar a sua glicose. Com algo em torno de 100 a 150 gramas de carboidratos por dia, você provavelmente terá um GKI de 10. Mas ao baixar esse consumo para 50 gramas ou menos, você se aproxima de um GKI de 5. E é nesse ponto que você ajusta com um nutricionista para conseguir manter essa faixa terapêutica. E há dados muito bons em sistemas de modelos animais e dados emergentes, e ensaios de resultados em humanos que sugerem que um GKI de 1 a 3 é altamente terapêutico. E não apenas para a epilepsia, que é tipo a minha especialidade, mas também para o câncer. É fundamental deixar claro que não se trata de eliminar totalmente a glicose do organismo. No contexto do câncer, essa abordagem não é de fato viável, visto que mesmo em um jejum hídrico, o organismo humano é capaz de produzi-la e de manter um patamar constante. Vai ser muito mais baixa do que se você estivesse comendo carboidratos. Mas eu só quero ressaltar o fato de que estamos olhando para este número do GKI e não estamos apenas tentando porque, de novo, voltamos à privação de glicose e glutamina. Muita gente pensa logo de cara, provavelmente, como eu deixo minha glicose no sangue em 0? E isso não é possível. Ou algo que você queira fazer. Não, existem mecanismos homeostáticos muito poderosos que mantêm a glicose no sangue em uma faixa muito estreita. Mesmo depois de eu jejuar por
7 dias, minha glicose estava em 65, 70. Então, isso é importante. Quando você jejua, você está liberando triglicerídeos do tecido adiposo. A estrutura do glicerol pode, então, ser convertida em glicose. Aminoácidos gliconeogênicos podem ser convertidos em glicose. Então, o lactato, se você estiver se exercitando e através do ciclo de Cori, é convertido de volta em glicose. Então, sua glicose pode cair de 110, 120, até a metade disso para 60 ou 70 ao final do jejum. Mas eu fico um pouco hesitante em dizer às pessoas para jejuarem, se elas tiverem um peso corporal normal, especialmente se o seu IMC, como estiver meio baixo. No entanto, se alguém tiver gordura para perder e um peso corporal elevado, que é a grande maioria das pessoas que têm, estes cânceres associados metabolicamente têm bastante peso para perder. E uma coisa que vejo em muitas pessoas que falam comigo, especialmente aquelas que estão acima do peso quando são diagnosticadas, quando entram em remissão ou têm o que é chamado de nenhuma evidência de doença, após a terapia, alguns deles, a maioria que fala comigo está apenas fazendo o tratamento padrão, mas associando-o ao metabólico. Alguns deles não estão. E eu estava conversando com uma paciente de glioblastoma que viveu mais de 10 anos após o diagnóstico. Ela estava grávida da filha. Infelizmente faleceu há apenas alguns meses, mas sua filha tinha 11 anos e ela estava grávida da filha quando foi diagnosticada com glioblastoma. Ela não fez cirurgia de debulking, não fez químio, não fez radioterapia. Ela fez uma dieta cetogênica com restrição calórica, jejum e oxigênio hiperbárico. E depois, alguns compostos à base de plantas também, como chá verde e várias outras coisas, creio eu. Mesmo assim, mantivemos contato constante, e foi muito triste saber da notícia de que ela faleceu. É importante para as pessoas olharem a literatura dependendo de qual tipo de câncer elas têm e perguntarem aos seus médicos. Me mostre os ensaios clínicos randomizados sobre esse remédio em particular e os resultados, né? A sobrevida global é o que realmente importa aqui. E reconhecer que os resultados podem ser muito influenciados pela saúde, vitalidade e estado metabólico do paciente. E eu não acho que isso seja valorizado. E eu estou em contato com alguns dos melhores oncologistas do mundo. Eles não abordam a nutrição dessa forma. Então, a nutrição é abordada para mitigar os efeitos colaterais da químio e da rádio. Então, vamos apenas manter calorias, vamos dar calorias ao paciente e prevenir o máximo de perda de peso possível. Então, essa é meio que a abordagem. E também para prevenir qualquer tipo de deficiência nutricional. Então, algumas coisas podem impactar o status de certas vitaminas, algumas coisas podem desregular o microbioma intestinal. Então, existem probióticos e coisas assim, mas eles não abordam isso sob a perspectiva de aumentar ainda mais a eficácia terapêutica ou focar no próprio tumor. E quando você fala em aumentar a terapia, mencionou o jejum, o que me faz pensar sobre usá-lo como ferramenta para alguém que está seguindo pelo menos um Sim, tratamento convencional parcial e fazendo quimioterapia. Fale sobre como alguém pode usar isso como uma ferramenta complementar para ajudar esse tratamento a se tornar potencialmente mais eficaz e para ajudar com os sintomas. sim, eu acho que a primeira pessoa que eu vi observada na literatura fazendo isso foi a doutora Adrienne Scheck, e ela estava no Barrow Neurological Institute. Ela é uma grande amiga e colega minha. Ela seria ótima no seu programa. Na verdade, ela testava radioterapia num modelo GL261 de glioblastoma, mostrou que rádio e temozolomida isoladas afetavam o tumor e a morte animal. Depois usava a dieta cetogênica após a implantação do tumor e o crescimento tumoral, e então associava isso à radioterapia ou químio e vendo a extensão da sobrevida. E então, finalmente, quando ela estava ajustando a dieta e definiu uma fórmula dietética, ela conseguiu curar o câncer nesse modelo, animal em particular, que eu não acho que as pessoas consigam usando drogas
quimioterápicas, quando ela associou a dieta cetogênica à radioterapia. E químio, em alguns casos, ela conseguiu basicamente colocar o animal em remissão desse quadro avançado. E o Dr. Seyfried questionaria a eficácia da radioterapia como uma terapia que aumentaria a sobrevida global. Em pacientes, ele pode argumentar que o que ele faz com razão, tendo escrito artigos sobre isso, que ela danifica o microambiente de uma forma que pode alimentar o tumor. E não vou argumentar contra isso, mas, em alguns casos, a cirurgia de debulking, especialmente, pode ser muito terapêutica, e certas terapias de radioterapia direcionadas podem ser vantajosas para alguns pacientes, mas os pacientes, de fato, devem sempre questionar seus médicos a respeito das melhores opções disponíveis. E então, quando chegamos a... E isso é a rádio por si só, sem a dieta cetogênica. Então, quando se associa a rádio a uma dieta cetogênica bem formulada, e você está trabalhando na capacidade do que é viável com o paciente, com seu metabolismo, às vezes há dexametazonas envolvidas, e isso pode aumentar sua glicose, mas quando você tem um nutricionista bem treinado, que conhece a arte e a ciência de fazer isso, eles são capazes de ajustar o índice de glicose cetona dentro dessa faixa de 1 a 3. E isso mitiga amplamente muitos dos efeitos colaterais associados à radiação, incluindo reduz a inflamação, reduz a necrose associada e faz a insulina, a glicose e as citocinas inflamatórias, ela reduz essas coisas de uma forma que os efeitos colaterais diminuem drasticamente. Onde há alguns pacientes que me relatam que eles não tiveram nenhum efeito colateral. Mesmo com a dexametasona, conseguiam manter o nível de glicose em 70 a 75 miligramas por decilitro, ou perto de 3 a 4 milimolar, e manter isso. E esse seria o máximo atingido. Isso, nem todos os pacientes conseguem fazer, mas, por outro lado, se não estivessem seguindo a dieta cetogênica e estivessem apenas seguindo as recomendações de nutrição, a glicose estaria na casa dos 150, seria o dobro disso, com certeza. Então, isso está tendo um efeito tremendo no resultado, mas também nos efeitos colaterais, né? Então, a primeira coisa que precisamos fazer não é eliminar o tratamento padrão e simplesmente abandonar, pelo menos do ponto de vista da pesquisa, para ser aceito em centros de oncologia convencionais, como Moffitt, MD Anderson e outros, eles lucram com o fornecimento de terapias, químio, rádio e imunoterapias de ponta. E eu acho que há muito potencial para os inibidores de PD-1 e outros inibidores de checkpoint para agirem em sinergia com a dieta cetogênica. E quando digo sinergia, isso aumentaria a eficácia, mas também reduziria os efeitos colaterais. Quando entramos na questão dos efeitos colaterais e do aumento da eficácia, Sim. Você focou mais na radiação. Eu achei que fosse mais a quimioterapia, mas parece que são as duas. Sabemos que a quimioterapia tem graves efeitos sistêmicos e é carcinogênica. Na verdade, é um veneno usado com o intuito de matar mais células cancerosas do que saudáveis. O problema com a quimioterapia, obviamente, é que quando os agentes quimioterápicos são administrados, eles são tóxicos para as suas células saudáveis normais, mas isso também inclui o seu sistema imunológico. Então, seu sistema imunológico tem células de divisão incrivelmente rápida que mantém a vigilância imunológica. E eu acho que é muito importante reconhecer isso, que quando você compromete o seu sistema imunológico, uma grande parte de contrair câncer é a falha do sistema imunológico em reconhecê-lo, e há várias células killer e uma série de células que identificam certos marcadores de superfície, e então o corpo pode neutralizar e matar o câncer. E isso é amplamente abolido depois de fazer várias sessões de quimioterapia. E é importante meio que reconhecer que esse pode ser um dos principais efeitos colaterais. E
Por isso, muitas vezes, você tem pacientes. Então, o câncer é uma doença do envelhecimento. Conforme envelhecemos, temos mais câncer. E você tem um golpe triplo quando se trata de músculo e função também, porque você tem a sarcopenia relacionada à idade, somada à perda muscular induzida pela quimioterapia, somada à caquexia do câncer. Então, você tem três coisas diferentes que estão comprometendo sua massa muscular esquelética, que é seu dreno metabólico e cria reserva metabólica, mas o mais importante, cria sua mobilidade e sua capacidade de ser independente. Então, todas essas coisas estão meio que agindo juntas para debilitar o paciente. Então, você tem isso acontecendo e depois o seu sistema imunológico. Então, isso deixa o paciente muito fraco. E eu já vi pacientes normais e saudáveis. Na verdade, eu treinei com um paciente que era um atleta de elite, e que era muito forte. Estávamos pegando quase o mesmo peso e tudo mais na academia, e ele era menor que eu, mais leve que eu, e ele passou pela quimioterapia e mal conseguia se levantar. Ele estava com um câncer em um estágio bem avançado. E, especificamente, era um câncer de pâncreas. Então, isso é difícil de lidar, né? E nem todo mundo vai sentir efeitos colaterais. Então, minha recomendação seria que o paciente falasse com o oncologista e dissesse, talvez, considerar a ideia de dar menos dose de quimioterapia, fazer radioterapia mais direcionada e pesquisar vários medicamentos metabólicos diferentes que existem por aí, seria se eles tiverem a mente aberta sobre isso. Até coisas como metformina, obviamente é off-label, mas se você for ao clinicaltrials.gov e digitar câncer metformina, você encontra 200 ensaios clínicos. Então existe ciência atual e a ciência emergente sendo feita agora, para mostrar que poderia ser um adjuvante favorável para diferentes abordagens terapêuticas. A metformina nos faz lembrar muito de alguns produtos naturais bastante similares, como a berberina ou a canela, que ajudam no controle da glicemia. O que você acha delas? Eu acho a canela ótima. Eu sou um louco por canela e consumo, provavelmente colher de chá ou de sopa de canela todo dia. Acho a berberina muito interessante e que tem muito potencial por trás dela. Eu já usei a berberina comum e a dihidroberberina, que está em um produto específico hoje, que a Bioptimizers fabrica, e eu uso dihidroberberina e é uma formulação com algumas outras coisas. E eu ingeri uma dose de carboidratos e tive uma resposta no CGM, antes e depois da berberina, e a berberina reduziu em talvez 25%. Acho que a berberina é ótima para pessoas resistentes à insulina e que têm problemas, para reduzir a glicose no sangue. Eu também sou da opinião que quanto menos suplementos e remédios forem usados, melhor. Use-os como ferramentas, né? Primeiro, ajuste nutrição, exercícios e estresse, né? Que amplia o sistema imunológico e metabolismo. Controle esses pilares e então adicione coisas uma a uma para entender e valorizar como ajudam e ver possíveis efeitos negativos. Se você apenas tentar de tudo ao mesmo tempo, então você não sabe, né? Pode haver algumas coisas benéficas. Se você começar a tomar 5 coisas de uma vez e começar a ter efeitos colaterais, você não sabe o que está causando os efeitos. E acho importante começar com suplementos baseados em evidências, que algo como o ácido alfa-lipoico poderia ser muito benéfico. Isso poderia reduzir os picos de glicose com carboidratos, se vocês tiverem uma dieta à base de carboidratos. Sim, a cúrcuma poderia ser usada para prevenir o câncer. Essas coisas têm efeitos anti-inflamatórios e talvez protejam as mitocôndrias. Na prevenção estratégica do câncer, diversos compostos vegetais e outros suplementos podem ser extremamente úteis, mas até coisas como os suplementos que eu uso, como a creatina monoidratada, podem ser benéficos. No examine.com, há estudos favoráveis sobre creatina e câncer. É super seguro, o suplemento mais estudado do mundo. E pode aumentar e preservar força e função muscular durante a terapia.
são coisas simples, baratas e seguras. Os pacientes com câncer não sabem disso, né? E nos grandes centros eles nem imaginam, provavelmente nunca ouviram falar da creatina monoidratada. E é um suplemento simples que você encontra em qualquer lugar que pode ter um efeito notável na sua força e na preservação da massa muscular e nos resultados do câncer. Há pesquisas por trás disso. Algum outro suplemento, já que estamos nesse tópico, que seria bom as pessoas considerarem, quer estejam tratando o câncer ou agindo preventivamente? Sim, na dieta cetogênica, a carnitina é ótima. Uso a acetil-L-carnitina, pois atravessa a barreira hematoencefálica. Essa é boa. O magnésio é excelente e participa de centenas de reações bioquímicas. A maioria das pessoas tem deficiência dele. Então, esse é um ponto realmente importante. É de extrema importância que você mantenha seus eletrólitos sempre em alta. E isso levou um tempo para eu valorizar mais o cálcio. Eu tinha a impressão, eu costumava tomar um suplemento de cálcio, e então houve algo cardiovascular. Alguns artigos saíram sugerindo que o cálcio pode não ser uma coisa boa para suplementar. Mas quando você tem cálcio nas artérias, isso é mais um efeito colateral do que o seu corpo está fazendo com o cálcio. Mas o que eu observei e quando aprendi com a comunidade paleo, mas também na comunidade agrícola, é que nosso solo é altamente deficiente em cálcio, muito deficiente. Parte de fertilizantes e coisas assim. Então, o cálcio é super importante. À noite, cálcio, magnésio e cetonas. Eu uso um sal de cetona, Ketostart, da Audacious Nutrition. E tem beta-hidroxibutirato distribuído pelos eletrólitos. Então você tem sódio, e você realmente precisa de sódio. Algumas pessoas da dieta carnívora dizem que 20 gramas de sódio por dia é o ideal. Não sei se precisa de tanto. Às vezes eu consumo tudo isso porque estou na Flórida e suo muito. Então o sódio do Ketostart tem beta-hidroxibutirato ionicamente ligado ao sódio, potássio, cálcio e magnésio. Assim você obtém um eletrólito equilibrado. Os eletrólitos são muito, muito importantes. Então o cálcio também pode se ligar a coisas como oxalatos e ajudar seu corpo a eliminá-los. Mas o mais importante, eu acho que o cálcio é um ótimo tampão no sangue e reduz a acidez. Então você tem cátions monovalentes e divalentes que são como tampões incríveis, e eles ajudam a eliminar algumas toxinas de plantas. Se você está comendo saladas e coisas assim, são benéficas. Mas, então, os sais de beta-hidroxibutirato, o Ketostart é o que eu uso. Óleo de TCM, eu uso um produto chamado KetoBrains, que tem alfa-GPC, óleo de TCM, L-teanina e juba de leão. Então, eu só gosto que esse produto me dá um bom foco quando estou escrevendo. Mas fora isso, vitamina D, se você não estiver pegando muito sol, e K2. E então, eu como muito peixe, cavala, sardinha e anchova, nos quais mantenho baixo o tamanho do peixe para reduzir metais pesados. Eu como quantidades massivas de peixe, quilos de peixe por dia antes de fazer exames de sangue e uma análise capilar. E meus metais pesados testaram como no limite inferior do normal. Então foi muito tranquilizador que o tipo de peixe que estou comendo tem uma quantidade muito baixa de toxinas. Então eu analisei tudo e fiz vários testes. Então, se você não come sardinha, cavala, anchova, salmão ou peixe em geral, é muito importante suplementar ômega 3, pois estudos clínicos e animais mostraram seu efeito anticatabólico. Em alguns casos, um efeito anabólico. Então, eles ajudam não só a reduzir a inflamação, na verdade, eles podem ter um efeito anticatabólico ao reduzir a inflamação. Então, eu adiciono ômega 3 à lista. Eu sempre digo que não sou exatamente um fã de suplementos, mas acabo indicando vários. É o que eu tomo pessoalmente no meu dia a dia. Acredito que os pacientes deveriam fazer uma avaliação, tipo, a Genova Diagnostics é uma ótima empresa onde você pode fazer exames para ver seu estado nutricional. E a partir daí, então você poderia decidir o que precisa. Então, na verdade, não é uma boa ideia suplementar doses altas de vitaminas do complexo B. Se você não tiver deficiência nelas,
porque altas doses de vitaminas B poderiam, na verdade, alimentar o câncer em alguns casos. Essa é uma teoria controversa, mas também tiamina ou vitamina B, pode faltar em alguns, especialmente ao tomar medicamentos como o dicloroacetato, com o qual já trabalhamos. Ele ativa o complexo piruvato desidrogenase, o que pode deixar seu corpo com deficiência de tiamina. Recomendo que utilize o ácido alfa-lipoico juntamente com a tiamina para auxiliar essa reação específica. Tudo depende da terapia individual de cada um. Eu, pessoalmente, não sou nem um pouco fã de utilizar megadoses de vitaminas ou de suplementos sem necessidade. Então, é sobre o uso estratégico dessas coisas, sais de cetona, cálcio, sódio, magnésio, essas coisas são muito importantes. Os óleos TCM realmente ajudam a baixar e a hackear o seu índice glicêmico cetônico. Eu recebo uma quantidade enorme de perguntas sobre isso, principalmente porque publicamos nossa pesquisa detalhada sobre os ésteres de cetona. Ésteres de cetona são cetonas exógenas que são muito poderosas e têm efeitos anticonvulsivantes, eles também têm efeitos anticâncer e anticatabólicos. Então, muito do que publicamos foram ésteres de cetona, simplesmente porque era o que estava disponível naquela época. Além disso, é difícil colocar animais em cetose, então você tem que usar esses ésteres de cetona muito potentes para realmente induzir e sustentar a cetose, para ter efeito. Eu me preocupo um pouco em administrar uma dose alta de éster de cetona, porque isso poderia potencialmente reduzir a capacidade do seu corpo de produzir cetonas. Isso ocorre pela elevação da insulina. Ésteres fazem isso, né? Por isso usamos o 1,3-butanodiol acetoacetato de éster. Trabalhamos com 1,3-butanodiol beta-hidroxibutirato monoéster. Trabalhamos com um triéster de glicerol de acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Então você não precisa saber os termos, apenas entenda isso. Eu sou da opinião, embora tenha publicado sobre isso, eu sou da opinião de que ésteres de cetona não são ideais para o manejo metabólico do câncer. Acho que ainda precisamos pesquisar sobre eles e acho que eles têm efeitos colaterais reais. Já matamos animais ou administrando ésteres de cetona. Dito isso, acredito que tem um potencial incrível para a terapia do câncer. Feitos os estudos de segurança e sob certas condições, eu iria de coisas simples de lojas de produtos naturais, óleo e pó de TCM. As sais de cetona, como beta-hidroxibutirato, pode-se administrar como sal. Ketostart é Também há o ácido livre de beta-hidroxibutirato, que testamos cedo e algumas empresas de suplementos lançaram. Mas, na verdade, você quer os sais porque quer obter o efeito tampão redutor de acidez dos eletrólitos e isso pode ajudar. Então, recebo muitas perguntas sobre cetonas exógenas e acho que são um meio muito poderoso. Vi pessoas com um IGC de 5 ou 6 não fazerem nada além de adicionar cetonas exógenas e então conseguirem manter um IGC de 2 apenas suplementando cetonas exógenas 2 ou 3 vezes ao dia. E se você olhar os níveis de insulina delas, está normal, eu consumo a dose mais alta a dose tolerável mais alta de um sal de cetona, né? 2 sachês de Ketostart e 1 hora depois furei meu dedo e medi a insulina e não deu nada. E então, em seguida, administrei o nosso éster de cetona e ao medir a insulina, percebi que ela havia subido. Subiu apenas de 3 para 6. Mas esse pulso de insulina ativaria o câncer. Ou não te faz bem nenhum, mesmo que suas cetonas estejam altas. E também se você consumir um éster de cetona em uma dose que eleve suas cetonas, sempre que tiver um delta de 2 milimolar ou mais, isso libera insulina. Então, o que acontece é que você consome o éster de cetona, seus níveis de cetona sobem para 3 ou 4 milimolar e 2 ou 3 horas depois, suas cetonas voltam ao valor basal e talvez menos do que o basal, porque a insulina vai reduzir sua produção hepática de cetona. Mas 3 horas depois você está hipocetótico e hipoglicêmico. E aí isso pode causar dor de cabeça. E se você vir, há alguns ensaios clínicos que saíram com um 3-butanodiol, eles estão vendendo como um éster de cetona. Mas na verdade, não é éster de cetona se você esterifica isso em cetonas, e é um éster.
E não quero confundir as pessoas que estão ouvindo isso, porque pode parecer muito técnico, mas o importante é que eu acho que os ésteres de cetona são poderosos. Eles precisam de mais trabalho de segurança, precisa ser feito no contexto do câncer, e que há vantagens significativas em usar sais eletrolíticos de cetona, e que as pessoas não devem temer o sal, não devem temer o sódio, não devem temer o cálcio, não devem temer o magnésio. Esses eletrólitos são benéficos, ajudam a tampar o sangue e eles têm efeitos muito favoráveis em geral. Antes, eu te perguntei sobre cetonas e a possibilidade de alimentar o câncer. Enquanto você falava, me fez pensar sobre o benefício específico de ter cetonas no corpo, no sangue, como um paciente com câncer. E você deu uma nuance excelente sobre os ésteres de cetona e, Sim. para ficar longe deles até novas pesquisas, pelo menos no que diz respeito ao Ou câncer, talvez e doses você um deu pouco boas menores, de fato. opções, certo? Sim. Você entrou nos detalhes aí, e eu acho que isso foi muito, muito importante. E sabemos que ainda dá para usar TCMs ou sais de cetona. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Qual é o benefício terapêutico? Sabemos que vai mudar a proporção do IgC quando Sim. temos cetonas exógenas. O que elas fazem especificamente com o câncer? Sim, excelente pergunta. Então, nós projetamos todos os nossos experimentos para testar a questão. Seria a restrição de carboidratos ou seriam as cetonas que realmente proporcionam esse efeito terapêutico? Nós publicamos no American Physiology Journal sobre a toxicidade de oxigênio no sistema nervoso central, o SNC. E o oxigênio hiperbárico é um tópico que eu quero muito abordar agora. Mas quando você entra em uma câmara hiperbárica, ou usemos o contexto de um Navy SEAL usando um rebreather de circuito fechado, quando ele mergulha a 50 pés com 100% de oxigênio e chega a 2,5 atmosferas, ou então esse oxigênio pode desencadear uma convulsão tônico-clônica, e então temos um sistema modelo no laboratório onde replicamos isso em ratos. E eu estava muito cético de que dar cetonas exógenas pudesse mitigar a toxicidade do oxigênio, as convulsões. O estudo militar demonstrou claramente que jejuar de 24 a 36 horas, o que no rato equivale a uns 3 a 5 dias, consegue prevenir as convulsões de forma muito mais eficaz do que os remédios, né? Foi exatamente isso que me inspirou assim, a estudar a dieta cetogênica, né? Os militares negaram a dieta gordurosa, mas financiaram o éster de cetona, queriam a dieta numa pílula. Testei o monoéster de beta-hidroxibutirato e o 1,3-butanodiol. Não teve efeito. Então pensei, a adaptação ceto precisa ocorrer antes dos efeitos anticonvulsivantes. É preciso suprimir a insulina. Então trabalhei com um químico, Patrick Arnold. Ele tem uma página na Wikipédia, é um químico brilhante, mas não consegui sintetizar a molécula que eu queria na academia. Então consegui que fosse sintetizada, e era uma molécula que elevava o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato, mais ou menos em uma proporção de 1:1. E recebi a receita do Dr. Henri Brunengraber, que dirigia o núcleo de metabolômica do NIH na Case Western. Então peguei a receita, nós a sintetizamos, dei o MO, dei o monoéster de acetoacetato, e é um monoéster de 1,3-butanodiol acetoacetato. E então fizemos o diéster. Os resultados funcionaram muito bem. Os animais comiam uma ração bem rica em carboidratos. E nós fizemos a gavagem por sonda 30 minutos antes de expor a 5,5 atmosferas de oxigênio, o que induz a convulsão rapidamente. Tipo 5 minutos, e então quando nós demos a eles o éster de cetona, eles aguentaram, eles ficaram dentro da câmara por 1 hora inteira. Chegamos até a 90 minutos quando surge a toxicidade pulmonar, mas parecia simplesmente impossível causar toxicidade neles. Era energizante e estabilizava a neurotransmissão. O efeito neuroprotetor foi tão grande que era difícil induzir toxicidade por oxigênio ou convulsões. Percebi que, independente dos macronutrientes, poderíamos dar um agente cetogênico.
Não foram todos eles, mas sim este agente cetogênico bem específico, que possui um forte efeito anticonvulsivante. So, Então, você está perguntando sobre os efeitos no câncer. Na verdade, formulamos várias dietas. E um dos estudos que publicamos no International Journal of Cancer, a doutora Angela Poff foi a primeira autora dele, e acho que o título é Suplementação de cetonas diminui o câncer metastático em um modelo de câncer metastático ou algo assim. Então, se você apenas pesquisar no Google suplemento de cetona, câncer metastático cetogênico, ele apareceria e é aberto, pagamos para que seja de acesso aberto. Quando integramos os agentes cetogênicos, neste caso era o 1,3-butanodiol, e também fizemos o diéster de 1,3-butanodiol acetoacetato, que teve um pouco mais de efeito anticâncer. Ambos tiveram efeito, alimentamos os animais, eles viveram mais, isso aumentou, e a duração barrou o tumor e deu maior sobrevida. E também adicionamos diretamente cetonas ao meio de células de câncer cerebral que estávamos cultivando e observamos a proliferação. E então vimos menos proliferação e vimos mais morte celular. Nas células de tumor cerebral que cultivamos na presença de 2 milimolar de beta-hidroxibutirato. E então o beta-hidroxibutirato, por si só, pode diminuir a glicólise. O beta-hidroxibutirato tem efeitos anti-inflamatórios, Nina. O beta-hidroxibutirato tem efeitos epigenéticos através das enzimas histona desacetilase de classe 1 e 2, que poderiam aumentar ainda mais a capacidade antioxidante endógena e tornar nossas células saudáveis mais robustas. Isso envolve provavelmente um componente antioxidante no estado redox do microambiente tumoral, além dos efeitos epigenéticos diretamente associados ao beta-hidroxibutirato. Então, acho que é multifatorial e o que dizemos, efeitos pleiotrópicos das cetonas, né? Então, é uma série de coisas diferentes, trabalhando em sinergia e pode também ser devido à mudança da fonte energética das mitocôndrias. Então, quando as mitocôndrias estão queimando as cetonas para obter energia ou derivando ATP delas, as mitocôndrias produzem proporcionalmente menos ânion superóxido. Então, o ânion superóxido depois é convertido em peróxido de hidrogênio. E depois, na presença de ferro livre, você pode desencadear algo chamado reação de Fenton e produzir radical hidroxila. E então isso cria um ambiente que pode alimentar o câncer, né? Você pode danificar ácidos nucleicos, membranas e coisas assim. Então, você pergunta sobre as cetonas, o que elas estão fazendo diretamente. Elas estão fazendo muitas coisas diferentes, alterando o estado redox da célula e mudando a capacidade bioenergética. Elas têm fortes efeitos anti-inflamatórios. Publicamos isso na Nature Medicine. E esse artigo, né, o Dr. Deep Dixit, de Yale, foi o primeiro autor dele. E ele tinha estudado o inflamassoma NLRP3 no contexto do jejum. E dados desse estudo mostraram que o beta-hidroxibutirato alto suprimia o inflamassoma NLRP3. Então, eu, na verdade, dei a ele o suplemento e gerei a dieta para um estudo posterior que foi publicado, por fim, na Nature Medicine em 2015. Acho que isso mostrou que simplesmente dar comida com suplementação de cetonas suprimiu o inflamassoma NLRP3 em uma extensão semelhante à do jejum, e esse inflamassoma NLRP3, quando ativado, desencadeia uma tempestade de citocinas, de várias IL-1-beta, IL-6 e TNF-alfa, mas foca na IL-1-beta. Elas alteram o microambiente tumoral, impulsionando metástase e invasão. Mesmo sem câncer, o NLRP3 pode iniciar a transformação de células saudáveis em cancerosas, e o inflamassoma NLRP3 está intimamente ligado à necrose por radiação. E
danos decorrentes da radiação. Então, todos esses fatores diferentes podem estar influenciando o paciente. Não apenas a redução da glicose e supressão da insulina e sinalização associada IGF-1 e mTOR, mas a elevação e a elevação sustentada das cetonas têm efeitos de proteção celular e também efeitos anticâncer. Deixe-me propor uma situação hipotética para tentar entender isso de forma prática. Digamos que você tenha 2 pacientes com câncer e ambos tenham o mesmo, GKI. Um está facilitando isso com óleo MCT ou sais de cetona, e eles estão consumindo um pouco mais de carboidratos em sua dieta, em comparação a alguém que está fazendo isso estritamente pela dieta. O que acha desses 2 resultados? Seria importante para ambos os pacientes medirem a insulina. Curiosamente, e não só eu, mas quando adicionei carboidratos de volta, a minha dieta, o que faço agora, mantenho quase 100 gramas de carboidratos. Quando passei de 25 gramas de carboidratos para 100 gramas por dia, mas mantive minhas cetonas elevadas com um sal de cetona. Ao longo do dia, eu me senti melhor. E então eu fiquei meio curioso sobre o meu nível de insulina. E então meu nível de insulina caiu quando eu mais que dobrei meus carboidratos, mas na verdade mantive minhas cetonas elevadas algumas vezes ao longo do dia. E eu fiquei muito curioso sobre isso e recebi vários relatos. Tenho certeza de que se você fizer um estudo com um grande grupo de pessoas, veria a mesma coisa. Ao reintroduzir carboidratos, você reverte parte da resistência à insulina fisiológica, não à patológica. Então, simplesmente adicionar um pouco de carboidratos de volta pode realmente melhorar a sensibilidade à insulina. De alguma forma, porque o complexo piruvato desidrogenase, o transportador GLUT1 meio que reativa, inicia a via glicolítica e sustenta essa via. Em uma dieta cetogênica rigorosa, você está basicamente cortando essa via. Então a insulina está meio que ausente e não está fazendo o trabalho dela, né? Mas se você titular um pouco de carboidratos de volta, então seu corpo está sempre faminto por carboidratos. E então a insulina começa a funcionar um pouco melhor, porque esse é o caso, para mim, como um indivíduo saudável. Então, minha insulina estava por volta de 4,5 e então eu adicionei carboidratos de volta e fiz isso por um mês. E então fiz de novo, estava 3,3. E eu pensei, isso não parece certo. E fiz de novo, estava 3,2. Eu pensei, isso é realmente interessante. Parei tudo e retornei à dieta cetogênica rígida. Sinto-me bem assim, mas falta força explosiva para o powerlifting ou treinos pesados. Então refiz o exame de insulina e o resultado foi 4,2, um nível ótimo. No entanto, isso sugere que talvez uma dieta cetogênica rica em gordura, independente de perda de peso ou manutenção, basicamente estou apenas mantendo minhas calorias, esteja produzindo um estado leve de resistência à insulina fisiológica. E, no contexto de uma dieta cetogênica, talvez isso seja favorável, porque a resistência à insulina está empurrando seu corpo para mais oxidação de gordura. Então, as vias glicolíticas do seu corpo estão suprimidas e o corpo pensa, talvez só precisemos liberar um pouco mais de insulina para ativar essas vias glicolíticas. Mas então, isso não funciona porque você simplesmente não está dando glicose como combustível. Então, você está apenas produzindo glicose através do esqueleto de glicerol, do triglicerídeo. Então, isso tudo, se um fisiologista estivesse ouvindo isso, ele diria, isso provavelmente faria sentido. E é apenas muita especulação, mas há uma boa lógica científica, né, por trás de algumas dessas observações, e acho que pode ser. Então, se estivermos falando sobre o contexto do paciente com câncer, a dieta carnívora pode funcionar, ou paleomedicina, o grupo húngaro faz um trabalho notável com o câncer. Fomos a Budapeste e vimos os dados. Estou convencido de que a dieta carnívora cetogênica paleolítica, ela trata o câncer. Eles me convenceram, mesmo eu sendo cético. Então, eu realmente acho que uma dieta carnívora pode ser eficaz para isso. Mas também acho que há benefícios em incluir
uma grande variedade de compostos de origem vegetal, como brócolis, vegetais crucíferos e várias saladas coloridas poderiam compor. E você poderia obter de 50 a 75 gramas de fibra, essencialmente, na dieta. E isso poderia ser benéfico. Eu acho que a fibra é superestimada. Eu me sinto bem sem ela. Se eu consumir fibra de manhã ou à tarde, não me cai bem. Então eu apenas deixo toda a minha fibra para o fim do dia, geralmente na forma de talvez um abacate, um pouco de brócolis e mirtilos. Quero ter certeza de que entendi o que você disse agora sobre esses novos dados. Sim. Quando se trata de câncer, se você fosse diagnosticado, você faria uma dieta carnívora, dado o que viu, ou existe um benefício extra em obter? Você falou sobre alguns compostos vegetais também. Só estou curioso. Sim. Qual caminho você seguiria com o que sabe agora? Acho que para quem tem alergias alimentares e para pessoas que estão dispostas a aderir a ela, apenas comer carne, fígado, peixe e cortes bovinos pode ser terapêutico. E acho que muitos dos resultados positivos acontecem porque a dieta carnívora preserva a massa muscular. Ela também controla o apetite de um jeito que cria um déficit calórico. E ao criar um déficit calórico, você suprime o hormônio insulina. Você tem uma regulação glicêmica incrível. Há pessoas que viraram carnívoras e a glicose subiu. Mas uma dieta carnívora com restrição calórica é terapêutica no contexto de um índice glicose-cetona. Então, para mim, tudo se resume a o que a ciência diz. Um índice glicose-cetona de 1 a 3 é terapêutico. Então, seja como for que você atinja isso, poderia ser uma dieta vegana. Se conseguisse isso com uma dieta vegana, seria difícil, mas seria terapêutico. Eu, pessoalmente, acredito que dosar certos compostos de origem vegetal, especialmente se você estiver apenas mantendo e querendo fazer isso por prevenção. Estou falando de compostos como o café, o cacau, a canela, a cúrcuma, o alho e o gengibre, por exemplo. E também com vegetais como brócolis, couve-flor e espinafre. Eu como quase meia xícara a uma xícara de mirtilos silvestres todo dia. Saladas mistas ocasionalmente. Às vezes fico umas semanas sem comer saladas, mas tento manter o brócolis como um item básico. Não uma tigela enorme, mas mais como um acompanhamento. E acho que um pouco de fibra no fim do dia pode ajudar, né? Contudo, às vezes o brócolis acaba e fico semanas sem comer e sem comprar e talvez eu me sinta um pouco melhor, né? Então não sou um defensor ferrenho da dieta carnívora, mas para alguém que não é um defensor ferrenho, eu costumo segui-la bastante, mas não sou daquelas pessoas que saem por aí promovendo a dieta carnívora, mas eu acredito que é uma opção realmente válida para muita gente. Acho que há muitos benefícios nela, mas também não sou da opinião de que as plantas estão tentando te matar. Então não faço parte desse grupo. Embora os oxalatos e vários outros compostos vegetais sejam problemáticos em pessoas que fazem essas dietas exclusivamente vegetais e dietas veganas, não há dúvida sobre isso. De modo geral, não acredito que as plantas sejam um problema, que a fibra seja um problema. Os dados epidemiológicos são muito enviesados para os benefícios da fibra. Então, como você explica isso? Parece que talvez, sem querer, você tenha testado a dieta carnívora quando as compras acabaram ou coisa assim, mas você já tentou por 30 dias comendo apenas carne, sal e água. Não fiz por 30 dias, mas fiz por 2 semanas. Meus níveis de LDL e ApoB subiram nos exames. Então, comecei a colocar só um pouco de carboidratos de volta, principalmente na forma de mirtilos silvestres, chocolate amargo e um pouco de salada e brócolis. Mas falamos de quantidades bem pequenas e cultivamos. Temos abacateiros, temos mangas na nossa propriedade agora. Então, costumo adicionar essas coisas à dieta periodicamente, mas vou dizer que quando começo a sentir a inflamação chegando, ou começo a me sentir mal de algum jeito que não consigo explicar bem e sinto coisas no meu corpo, se eu voltar para a dieta carnívora, apenas carne e sal e água.
Acho que tomo café, não sei. Ouvi que café não é carnívoro, mas se eu voltar para uma abordagem mais carnívora, eu me sinto melhor. Tenho que admitir que, embora eu não seja um defensor, eu faço isso. Quando me sinto mal e minha mente fica mais afiada, sinto que hoje de manhã tudo o que comi foi. Eu tenho carne moída de pasto que comprei no Walmart, de todos os lugares. Doei sangue semana passada e ganhei um cartão de $50 do Walmart e comprei $50 de carne moída de pasto porque o fornecedor local ficou sem show. E foi só o que comi hoje de manhã. Eu comi 2/3 de uma libra de carne moída de pasto e me sinto ótimo, quase como se estivesse em jejum. E se eu fosse comer um café da manhã americano padrão, eu não me sentiria nada bem. Então eu cresci ovos e aveia, com o estômago embrulhado a manhã toda. E meio que nunca percebi cedo, na juventude, que a aveia estava meio que fazendo mal para o meu estômago. Então, Fale mais sobre a abordagem baseada em plantas para o câncer, porque sinto que, quando se trata de enfrentar o câncer naturalmente, se fizesse uma busca no Google, veria esses dois lados, e no extremo teria os veganos. E talvez detox de sucos, e aí sim, teria os carnívoros no outro lado. E sinto que ambos podem ter o jejum como parte desse é. regime. Mas o que as pesquisas mostram quando se trata da dieta vegana e o combate ao câncer? O Instituto Hipócrates, que fica aqui na Flórida, eu os visitei e eles têm sucesso com pacientes, mas eles tendem a perder muita musculatura e ficam com aquela aparência de restrição calórica, rosto abatido, e acho que uma abordagem vegana funciona não para todos, mas pode reduzir profundamente a inflamação e reduzir a insulina, pode reduzir a glicose, só porque a comida que você está ingerindo e é pouco palatável, né? Então você não a consome em excesso, e por um lado você obtém. Se pesquisar bem, obtém a nutrição necessária, mas você costuma ficar em um estado de déficit calórico. E ao seguir isso, e o que isso faz é melhorar drasticamente muitos biomarcadores cardiometabólicos diferentes, ah, e a insulina coupled, associada ao crescimento do câncer. Então você está apenas reduzindo os propulsores do câncer, e isso é discutível, mas há compostos nas plantas que possuem efeitos anticarcinogênicos, ao menos em placas de Petri, mas não estou totalmente convencido de que isso seja traduzível. O principal benefício dessas dietas veganas e vegetais se deve simplesmente à glicose mais baixa. Elas baixam a insulina ao criar um déficit calórico. Essa é a minha opinião, até que alguém me convença do contrário. Existem os dados mais convincentes de alguns trabalhos feitos por colegas no Instituto de Câncer Moffitt. A doutora Nagi Kumar analisou coisas como chá verde e outros compostos vegetais que são encapsulados através de extratos, e essas coisas podem ser incorporadas a uma dieta normal e têm efeitos quase como de remédios ao reduzir a inflamação, ao suprimir diferentes vias. Então não há dúvida de que há componentes nas plantas que têm efeitos anticarcinogênicos, mas não sei se você os obteria em altas concentrações apenas comendo uma dieta vegana, mas você pode obter extratos de várias coisas, como o EGCG. Então, o EGCG pode até funcionar bem com a abordagem metabólica do câncer, porque ele tende a se ligar e reduzir a glutamina no sangue. Alguns estudos mostram que extratos de EGCG poderiam baixar a glutamina em 15 a 20%. Esse cenário seria extremamente favorável para nós. Então, sim, eu não acho que uma abordagem ideal seria uma dieta cetogênica, centrada em plantas, e muitos pacientes me dizem, eu não quero comer animais, ou às vezes dá para convencê-los a uma abordagem vegetariana, onde eles incorporam ovos, talvez um pouco de laticínios,
mas não acho que haja algo particularmente benéfico em uma abordagem vegana. E claro, tem o protocolo Budwig e muitos sites e pessoas que o promovem, mas não acho que haja nada em particular que seria. Para mim, como cientista metabólico, tudo se resume à fisiologia metabólica e ao índice glicose-cetona. Não quer dizer que você não possa incorporar muitos desses compostos vegetais em uma dieta cetogênica e ter o melhor dos dois mundos. Então, pesquise. E existem livros escritos sobre isso e eu não. Me aprofundo nisso. Eu os tenho, pesquisei e tenho vários protocolos, que acabo compartilhando com outros sobre isso. Mas acho que cada um tem uma opinião e não quero promover demais, porque alguns desses compostos vegetais podem interferir com os tratamentos padrão, incluindo ou radioterapia ou terapias imunológicas. Então, não acho bom promovê-los demais. Acho que muitas dessas coisas são ótimas para uma abordagem preventiva. Já falamos de keto, carnívora e fomos até o outro lado, na dieta vegana. Outra área que Sim. me gera curiosidade é alguém fazer jejum só de água. E logo de cara, enquanto digo isso, o que me vem à cabeça é quando você fala sobre cachexia e perder muito peso e perder massa muscular. E quero abordar a parte dos exercícios e usá-los como um complemento à terapia metabólica. Mas o que você acha do jejum de água? Se o IMC for 25 ou mais, com musculação e ingestão de proteína adequada entre 1,5 a 1,8 gramas por quilo, então apoio. São muitos critérios a serem considerados, mas sou a favor do jejum de água. Isso é algo que se torna especialmente relevante ao se preparar para a quimioterapia. O professor Walter Longo, por exemplo, foi quem desenvolveu a dieta que mimetiza o jejum, mas há boas pesquisas sobre o jejum antes da quimio como meio de reduzir efeitos colaterais e para potencializar os efeitos da quimio em matar o câncer, né? Então isso também é benéfico, né, da perspectiva metabólica. Em uma abordagem metabólica abrangente, poderia incorporar oxigenoterapia hiperbárica, que reverte a hipóxia tumoral. Ou quando você hiperoxigena um tumor e reverte a hipóxia tumoral, o oxigênio produz proporcionalmente mais ânion superóxido e o radical hidroxila, de que falamos, principalmente devido ao ferro livre associado à quebra de várias proteínas Heme, que impulsiona a reação de Fenton. Então você tem efeito específico do oxigênio dentro do tumor, onde isso cria um cenário em que as células tumorais ficam seletivamente vulneráveis aos efeitos letais do oxigênio. Algumas das primeiras observações que fizemos em células cancerígenas foram que, se eu tivesse neurônios hipocampais dissociados primários ou neurônios corticais primários e os atingisse com oxigênio, um certo nível de oxigênio, eles ficavam mais ou menos bem. Eu via que estavam sob estresse porque meço o cálcio intracelular e meço os radicais livres de oxigênio, mas o mesmo protocolo em células de glioblastoma ou outras linhagens de câncer, notei que esse oxigênio as matava. Quando acabei medindo, usando dihidroetídeo e depois o mitosox, corante mitocondrial, de espécies reativas de oxigênio, vi que as mitocôndrias produziam essa grande explosão de radicais livres de oxigênio. Isso nos deu a ideia de olhar para o oxigênio hiperbárico e, surpreendentemente, dar oxigênio hiperbárico para animais que não estavam em dieta cetogênica, não fez muita coisa, houve tendências de redução no crescimento do tumor. Mas, quando unimos a dieta cetogênica com oxigênio hiperbárico, vimos um belo efeito aditivo, quase sinérgico, nisso. Talvez eu tenha nos desviado um pouco do assunto, mas achei importante mencionar o oxigênio hiperbárico, porque sei que muita gente está fazendo. E acho que o que eu queria dizer é que se você jejuar antes de fazer o oxigênio hiperbárico, isso com certeza tornaria menos provável que você tivesse toxicidade por oxigênio
oxigênio, convulsões ou toxicidade por oxigênio no SNC. Então isso é claro, porque você está basicamente dando ao corpo uma terapia neuroprotetora, anticonvulsivante, e aí você também está, suprimindo a insulina, baixando a glicose e elevando as cetonas. Enquanto você ataca os tumores com oxigênio sob alta pressão, então você está meio que paralisando a habilidade do tumor de se defender ao reduzir a via das pentoses fosfato, que é a capacidade do câncer de produzir glutationa. Então ele precisa fazer isso, ele precisa de açúcar e glutamina para fazer isso. Então se você entrar em quimioterapia ou se você entrar em terapia de oxigênio hiperbárico em estado de jejum, isso pode ser benéfico. Mas eu alertaria as pessoas contra fazer jejum demais, especialmente se você não for forte fisicamente e tiver algum excesso de peso corporal. Mesmo que tenha peso normal, você só tem que tomar cuidado com o excesso de jejum e realmente valorizar. Para mim, o que digo aos pacientes é: use sua força física como termômetro. Se você consegue fazer certa quantidade de flexões, se vai à academia, se consegue levantar certo peso, e sua força é mais importante que músculo quando se trata de resultados, mas ambos importam. Você deve manter um nível de força e em todo o protocolo, com terapias metabólicas, o paciente sai do processo, está com saúde melhor. E isso não se pode dizer da terapia padrão. Eles saem em um estado bem ruim às vezes. Mas o que as terapias metabólicas e o jejum podem fazer é mitigar muito do dano que as terapias convencionais podem causar. Que bom que você tocou no ponto do jejum com a quimioterapia. Era nisso que eu estava querendo chegar bem antes na conversa. Eu estava tentando destacar essa parte onde pode ajudar a quimioterapia a ser mais eficaz e ajudar com os sintomas durante Sim. essa fase do tratamento. Fico feliz que você falou do oxigênio hiperbárico, com certeza eu queria entrar nesse assunto. Então, para alguém que quer que isso seja mais eficaz, você mencionou o fato de que o jejum ou dieta cetogênica ajudam. Se alguém quiser adotar o oxigênio hiperbárico como um complemento à terapia metabólica, estão em jejum ou cetose? Qual seria a frequência ideal? Quantas vezes por semana? Existe muita variação aí. Será que apenas uma vez basta ou pode ser feito em excesso? Ótima pergunta. Não temos dados, né, para que eu possa sequer especular sobre isso. O que temos de dados é que existem 14 aplicações diferentes aprovadas pelo FDA para a terapia de oxigênio hiperbárico. E uma delas é a radionecrose. Então, se você é um paciente e fez terapia de radiação, seu plano de saúde cobrirá a terapia de oxigênio hiperbárico. Então, eu me comuniquei com muitos pacientes que fizeram isso. E eu ia the hyperbaric na Associação de Medicina Hiperbárica e também na UHMS, Sociedade de Medicina Submarina e Hiperbárica, onde diferentes médicos apresentariam sobre isso. Mesmo quando eu era um estudante de pós-graduação e não tinha interesse em câncer, eu ficava tipo, nossa, isso é realmente... mostraria radionecrose e esse paciente tinha câncer terminal. E a propósito, né, o paciente ainda vive. Eu fiquei tipo, uau, isso é... Então... foi como se uma semente fosse plantada na minha mente. Foi tipo, então eles fizeram radioterapia e o tratamento padrão e a sobrevida é 5 ou 10%. E eles, por acaso, eram um ponto fora da curva. E isso é interessante e eu via isso repetidamente. Então, a semente foi plantada que a terapia de oxigênio hiperbárico poderia ser benéfica. E o trabalho feito em nosso laboratório, e isso é meio que validado por pouca gente, porque pouca gente tem câmaras hiperbáricas com microscópios dentro, ou diferentes eletrofisiologias, PET clamp e coisas assim. E até um confocal de varredura a laser, onde se pode seccionar a mitocôndria oticamente e olhar. Ficou claro que o oxigênio afetava células cancerosas e saudáveis de formas diferentes. Alguém do Instituto Moffitt me procurou querendo falar sobre oxigênio hiperbárico, que era a sua especialidade.
e do ponto de vista da hipóxia tumoral, mas também me chamou a atenção que a eficácia da radioterapia era proporcional ao PO2 do tumor, significando que quando você, conforme um tumor cresce, ele fica hipóxico. E se você direciona radiação ao tumor, é muito difícil matá-lo, porque a radiação precisa basicamente remover os elétrons e gerar espécies reativas de oxigênio para matar o tumor. Muita gente acha que a radiação danifica as células, criando cortes de fita dupla no DNA, e isso cria mutações e mata as células. E isso acontece. 80% da eficácia da radiação contra o câncer vem da geração de espécies reativas de oxigênio, não só pelos feixes de radiação, é pelo aumento induzido pela radiação nas espécies reativas de oxigênio. E isso não ocorre se o tumor estiver hipóxico. Então, se você reverter a hipóxia tumoral e oxigenar o tumor e depois aplicar radiação, então a radiação se torna super eficaz. Então, esta é uma ideia que eu tive e ela simplesmente não foi implementada. É muito difícil logisticamente fazer isso, né? Mas uma coisa que os pacientes podem fazer é, se tiverem uma câmara hiperbárica por perto, é fazer a oxigenoterapia hiperbárica. E o oxigênio permanece parcialmente elevado no tumor mesmo quando você sai. E também sabemos que as espécies reativas de oxigênio geradas pelo oxigênio hiperbárico permanecem elevadas por horas, se não um dia ou mais depois. Então, se você unisse isso tendo químio ou rádio antes, ou depois da terapia de oxigênio hiperbárico, ou apenas fizesse no mesmo dia, eu acho que isso traria um grande benefício. E se você estiver recebendo radiação, vai realmente ajudar na radionecrose. Isso claro, é uma aplicação aprovada pelo FDA, mas você pode aumentar a terapia unindo as duas. Claro que você poderia melhorar ainda mais. Em estado de jejum, se entrar nessa terapia, nessas duas abordagens com um GKI de 1 a 3, então você está realmente se dando um benefício para um resultado melhor. Mais 2 pontos que eu quero tocar antes de terminarmos. Um deles você tocou um pouco recentemente, mas eu quero aprofundar. E foi quando você falou sobre o EGCG do chá verde e o impacto disso na glutamina. Nós nos aprofundamos no Sim. GKI e em como matar o câncer de fome por esse lado, mas nós precisamos garantir que também reconheçamos a parte da glutamina. E eu perguntei ao Dr. Seyfried, quando conversamos uma das vezes, se havia alguma forma natural de controlar a glutamina, e ele não tinha uma, para mim. O método dele Sim. é usar a pulsação de drogas para pulsar isso ao longo do tempo e atacar Sim. dessa forma. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que outros produtos naturais, além do EGCG, ou coisas naturais diferentes que possamos fazer, talvez seja exercício ou, quem sabe, o que você saberá melhor que eu, mas de que formas podemos atacar a glutamina naturalmente? Sim, há muito trabalho a ser feito e muitas pesquisas a serem desenvolvidas nesta área. Apenas algumas coisas que me vêm à mente. Criar um déficit calórico, evitar o consumo excessivo de proteínas, então apenas suprir suas necessidades proteicas, mas não comer além disso. Isso baixará os níveis de glutamina no sangue. Existem dados, não são dados super robustos, mas existem dados que mostram que o extrato de EGCG pode reduzir a glutamina até certo ponto. E então há alguns. Claro, DON é uma das drogas que o Dr. Seyfried utiliza, e não há dúvidas que a DON vai diminuir o uso de glutamina pelo tumor. É um antagonista de glutamina muito poderoso. Ela tem alguns efeitos colaterais. Então, uma droga que poderia ser usada é com prescrição, mas não tem muitos efeitos colaterais. Fizemos alguns trabalhos no laboratório, mas não muito. São mais como ensaios baseados em células. Outra droga é o fenilbutirato de sódio, que é vendido como bupenil para distúrbios do ciclo da ureia. Quando você consome esta droga, o metabólito se conjuga com a glutamina e você elimina a glutamina na urina. E aí você pode ver vários estudos. Pode reduzir a glutamina, acho que até 30%, talvez um estudo tenha sido 50%, mas está tendo
uma leve redução do efeito da glutamina e é meio relacionado à dose. A dosagem tem que ser um pouco alta. Vem em pó, eu já tomei, fiz exames de sangue, não pareceu alterar. Em nada meu painel metabólico completo, função hepática ou renal. Eu estava curioso sobre isso. Houve um estudo feito em um paciente com glioblastoma no Moffitt, e não sei o que aconteceu com o paciente, mas um paciente com glioblastoma usou fenilbutirato de sódio, entrou em remissão e exames de 5 anos sem tumor. E foi o primeiro autor era Baker, e foi publicado em 1999 ou algo assim. E tentei encontrar essa pessoa ou a equipe que fez isso, e eles simplesmente seguiram em frente, acho que estavam fazendo a residência, mas isso me deixou muito interessado no fenilbutirato de sódio. Então, mergulhei mais na pesquisa. E as pessoas me enviaram 2 ou 3 dúzias de artigos sobre fenilacetato de sódio em camundongos. É difícil usar fenilbutirato de sódio, porque há uma deficiência enzimática que impediria a sua eficácia terapêutica. Mas o fenilbutirato de sódio também funciona como um inibidor da histona desacetilase, e esse foi o mecanismo relatado no estudo de caso do Moffitt. Então ele está tendo vários efeitos diferentes, e apenas um dos efeitos que descobri mais tarde, né, foi que ele poderia baixar os níveis séricos de glutamina. Então esse é um deles, e então a droga DON tem um potencial tremendo e eu apenas não consegui incorporar isso na pesquisa que fazemos, porque eu ainda quero definir e otimizar os protocolos em que estamos trabalhando. Mesmo a dieta, dando um passo atrás, ainda temos muito a fazer em relação à otimização da composição de ácidos graxos da dieta e otimizar a fonte de proteína e as necessidades e otimizar o microbioma. Mas, sem dúvida, para termos basicamente a abordagem ideal para o manejo do câncer, precisamos abordar o tópico da glutamina. Sobre a glutamina, quanto exatamente precisamos reduzi-la no corpo? E com que frequência, então? E, de novo, isso provavelmente é algo que ainda precisa ser pesquisado e detalhado. Mas, na sua opinião, com que Sim. força se tem que atacar isso? Isso foi discutido em uma conferência sobre câncer. Então, se você tocar nesse assunto entre oncologistas ou biólogos do câncer, eles diriam, bom, isso é uma má ideia. A glutamina é dada a pacientes com câncer que fazem quimioterapia. Doses orais de glutamina ajudam a restaurar a função intestinal a mucosa intestinal sofre muito na quimioterapia. Por isso, pacientes com câncer recebem glutamina. É um aminoácido essencial em certos casos, usado também em queimados. Então, a vasta maioria dos oncologistas e biólogos do câncer dirá, você não quer restringir a glutamina? A glutamina é um aminoácido muito importante, condicionalmente essencial. Quando você sofre uma queimadura, seu sistema imunológico pira, porque você compromete seu sistema imunológico com isso. E quando você rompe a pele e também quando passa por quimioterapia. Então, a glutamina desempenha um papel muito importante como combustível. Isso é importante para preservar seu sistema imunológico e a função imune. E se você baixar demais a glutamina, então estará comprometendo seu sistema imunológico, estará comprometendo seu intestino e estará potencialmente alterando diferentes sistemas de neurotransmissores e outros. Você está enfraquecendo o seu corpo. Então é muito parecido com a quimioterapia que está tomando um veneno ou com a esperança de que esteja poupando suas células saudáveis na medida em que possa permanecer vivo enquanto mata as células cancerígenas. E acho que o mesmo pode ser dito para esses antagonistas da glutamina. Esses antagonistas são tóxicos. Mesmo drogas em que estamos interessados que visam a glicose, como a 2-desoxiglicose. A 2-desoxiglicose é um inibidor glicolítico. 3-bromopiruvato
lonitamina, eles inibem a hexoquinase 2. São drogas notáveis que conseguimos matar. O que é muito interessante é que alguns dos primeiros estudos que fizemos com células de tumor cerebral, e nós não, teria sido interessante fazer o DOM com isso, mas tínhamos células de tumor cerebral onde baixamos o nível de glicose e colocamos cetonas, e então todas as células cancerígenas morriam. E se tivéssemos neurônios hipocampais ou neurônios do córtex e baixássemos o nível de glicose e jogássemos cetonas, as cetonas iriam preservar a saúde ou preservar a sobrevivência dos neurônios, né? Então foi uma demonstração bem dramática, meio que replicou parte do trabalho, que foi relatado anteriormente por um cara na Universidade da Flórida, e eu só queria ver se isso seria replicado, porque eu meio que não acreditava. É tipo, uau, ok, células cancerígenas precisam de glicose para sobreviver. Se você der cetonas a elas, elas morrem na ausência de glicose. E esse não é o caso com neurônios dissociados primários, pelo menos em uma placa de Petri. Então, existem drogas que poderiam matar as células cancerígenas, ou 2-desoxiglicose, glutamina, 3-bromopiruvato, mas assim como o DOM, a dosagem vai ser muito importante, e com a 2-desoxiglicose ela se torna cardiotóxica. Acima de 25 miligramas por quilograma é seguro, é na verdade usada para epilepsia, como uma dieta cetogênica em pílula. E é uma droga meio cara, assim como a lonitamina e algumas outras. Eu vejo o alvo da glutamina e esses inibidores glicolíticos como a cereja do bolo, depois que você resolveu todo o resto. Então, você tenta todo o mais e tenta gerenciar o tumor suavemente, mas sinto que eles têm a capacidade real de causar mais mal do que bem, assim como a radiação e a quimioterapia em certas condições. Então, eles precisam ser feitos. Bem, mais estudos precisam ser feitos. Muitos estudos já foram feitos, na verdade. Eles só não são os grandes ECAs que precisamos, mas acho que essas coisas têm potencial e acho que precisam ser usadas com muita cautela, não pelos pacientes com câncer. Não deveriam estar encontrando essas coisas na internet e se automedicando. Acho que precisam trabalhar muito de perto com um médico que tenha experiência em usá-las em pacientes. Entendi. Tocamos no assunto dos exercícios, mas vamos terminar com isso. Para alguém que tem câncer, eles querem usar o exercício como uma modalidade para melhorar qualquer protocolo pelo qual estejam passando. Qual tipo de exercício é melhor? Com que frequência? Porque, de novo, é sempre uma questão de dose também. Você não quer se exercitar demais. E então, que impacto estamos buscando na fisiologia ao fazer isso? Sim. O importante é o paciente fazer o que estiver disposto, nem que seja apenas caminhar um pouco. Andar algumas milhas todos os dias, logo após as refeições, ajuda a melhorar significativamente o IGC. Se isso estiver fácil demais, tente caminhar carregando algum peso ou trotar aplicando certa resistência. Eu, particularmente, sou um grande entusiasta e praticante do treinamento de força que considero essencial. Eu gosto muito de puxar ferro e praticar levantamento terra, agachamentos pesados e o supino tradicional trazem resultados excelentes. Faço esses exercícios pelo seu alto retorno metabólico, seja flexões, barras paralelas, pilates, natação ou corrida, yoga ou jardinagem, apenas se movimente. Sou um grande fã, acho que um dos maiores truques de vida que se pode fazer é ter um animal de estimação. Nossos cães garantem que eu faça uma caminhada matinal e uma caminhada noturna após as refeições deles. É como se eles te mantivessem no horário. Aparentemente, eles ajudam seu microbioma apenas pelas coisas que eles trazem de fora. E acho que o mais importante da nossa perspectiva é que eles oferecem ajuda psicológica, né? Eles são tipo um alívio de estresse, né? O exercício físico regular traz muitos benefícios metabólicos e musculares, servindo como uma ferramenta absolutamente vital para o suporte e apoio psiquiátrico do indivíduo. Quando eu era um estudante estressado, eu costumava me automedicar apenas puxando bastante peso. Eu não levei muito ao extremo, mas se eu não fizesse,
sentia como se estivesse tendo sintomas de abstinência de uma droga ansiolítica ou algo assim. Então era um ótimo estabilizador e acho que o diagnóstico e depois todo o paradigma de tratamento do câncer é incrivelmente ansiogênico, provoca ansiedade e o exercício é uma forma extremamente eficaz de mitigar muito disso, né? Dá controle, melhora o humor, libera endorfinas e, o mais importante, sabemos que melhora o resultado. Isso precisa de mais discussão e eu deveria falar e pesquisar mais sobre o tema. É difícil pesquisar em nossos sistemas modelo, um componente muito importante. Você falou da ansiedade e eu só consigo imaginar É, a ansiedade que alguém sente quando é diagnosticado com câncer e tem que navegar por todas as diferentes informações que existem e continuar possivelmente trabalhando e mantendo a família seguindo em frente. E existem tantos aspectos e isso só adiciona uma dimensão enorme É. para bagunçar as coisas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para alguém sintonizado até aqui? Acho que o que seria útil é ter algum tipo de instrutor ou clínica que siga nosso tema hoje, ou livros e recursos, sim, porque tem sim. muita coisa aí, porque eu sei que há aspectos diferentes entre ter uma clínica versus um livro para pesquisar mais, então vamos separar isso em dois. Existem clínicas por aí que as pessoas podem ir para terapia metabólica? E segundo, que outros você mencionou, além do livro Tripping Over the Truth, quais seriam os outros recursos disponíveis para quem deseja aprender muito mais? Sim, Travis Christofferson, um bom amigo e autor de Tripping Over the Truth, tem a Care Oncology. Então as pessoas podem só googlar Care Oncology. E acho que uma de suas antigas convidadas, a Maggie, conhece o Travis e acho que pode estar trabalhando com a Care Oncology. Compilei muitos recursos em ketonutrition.org, talvez inclua nas notas do programa, incluindo nutricionistas com décadas de experiência com pacientes. Miriam Calamian é uma delas, com o ótimo livro Dieta Cetogênica para o Câncer. Denise Potter, ela trabalha muito de perto com Beth Zupac-Kania, que trabalhou no campo da epilepsia por 3 ou mais décadas, né? Essas são pessoas que conhecem a ciência e a arte da implementação da dieta cetogênica. Claro que a capacidade delas é meio limitada, mas elas estão criando plataformas educacionais online que poderiam ser um recurso para os pacientes. Elas treinam profissionais para aplicar isso e orientar os pacientes. Mas eu compilei muito disso no ketonutrition.org. Você clica na seção de recursos dele, nós compilamos e quando se trata de oncologistas. Precisamos de um campo de, acho que chamariam de oncologia metabólica, onde os médicos estejam abertos a, não gosto de usar o termo alternativa, mas a abordagens integrativas para integrar terapias de base metabólica. E isso poderia ser, claro, suplementação nutricional, exercício e drogas metabólicas específicas para o câncer. E há toda uma caixa de ferramentas com pelo menos 2 dúzias delas. Estou trabalhando em um documento agora, e isso poderia incluir compostos à base de plantas também, mas drogas farmacêuticas podem ser reaproveitadas. Então, precisamos que esse campo avance, e talvez o governo federal esteja financiando uma pequena quantidade de ensaios clínicos, mas acho que o que precisamos é de um empreendedor ou filantropo que possa aparecer e financiar alguns dos SCAs que são necessários, né, para entender a dosagem e o tempo associados a esses protocolos e apenas entender a dieta. E cada paciente é diferente. E também, eu realmente sinto que diferentes tipos de câncer vão responder de forma diferente. E nós colocamos a maior parte do nosso foco em estudamos alguns modelos de câncer de mama, mas colocamos a maior parte do nosso foco em câncer, em glioblastoma, tumor cerebral e câncer metastático. Porque nesses 2 cenários, o tratamento padrão é ineficaz. Por que não focar nas formas mais agressivas
de câncer. E qualquer protocolo que desenvolvermos, se funcionar para esses, provavelmente funcionará para outros com fenótipos metabólicos semelhantes, que é o fenótipo Warburg, altamente glicolítico, altamente metastático, invasivo, tendem a ser mais responsivos a essas terapias. Certo, Dom. Vamos deixar o link do recurso que você mencionou, seu site e redes sociais. Quero te agradecer pelo trabalho, por vir e compartilhar essas informações. Será um ótimo recurso para aprenderem sobre essa, como você diz, abordagem alternativa ao câncer. Agradeço novamente. Eu gostaria de dizer abordagem integrativa Exato. ao câncer. Então, quando você for conversar com o seu médico e também com o oncologista, idealmente com a mente aberta para essas coisas, para a nutrição em geral, não use o termo terapia alternativa, mas sim uma abordagem que seja verdadeiramente integrativa. Porque, em muitos casos, eu sinto fortemente que essas abordagens vão criar sinergia com o que está sendo oferecido nas clínicas de oncologia. E se for o caso de câncer metastático ou glioblastoma, peça ao médico para te dar evidências de que os resultados de sobrevivência serão melhorados com qualquer terapia que esteja sendo oferecida. Acho que isso é importante. E se a evidência não estiver lá? Então, você pode querer questionar o uso de certos protocolos de quimioterapia e radiação, porque observe que isso poderia diminuir ou a expectativa de vida e até a qualidade de vida dos pacientes. Então é só algo para se pensar, mas não sou contra. Eu só sou da opinião de que você precisa questionar o médico quando se trata do tratamento padrão, mas o nosso objetivo, estou nisso para criar uma terapia que possa ser usada com as terapias de tratamento padrão. Certo, Dom. Então eu só quero deixar isso claro, ou que não é uma alternativa ao tratamento padrão, mas algo que pode funcionar com o tratamento padrão. Acho que é uma mensagem muito importante. Perfeito. Grato, Dom. Obrigado, Jesse. Foi um prazer. Agora que terminou minha conversa com o Dom, você vai querer ficar por aqui e conferir meu papo com a doutora K. Ela vai fundo na nutrição metabólica para o câncer. Você não vai querer perder. Te vejo por lá. Seu corpo diz: eu usei essa palavra que pode parecer assustadora, justamente para que você pare e preste atenção.